Na entrevista do programa de hoje, estão conosco Marcelo Bolsi Júnior, Maicon Erdina e o Rafael Borghetti. Eles fazem parte de um grupo que está organizando duas produções. São filmes, um de ficção, curta-metragem, e o outro um curta-documentário. Um deles para falar sobre a enchente, chamado de Entre Águas, e o outro A Ocasião Faz o Ladrão. E para saber como surgiu essa ideia, como que tem sido esse trabalho, a gente vai bater um papo aqui no programa Acorda Rio Grande. Tudo bem, Marcelo, Maicon, Borghetti? Bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom, pessoal, como é que tudo começou? Esse trabalho, essas produções, vocês já trabalhavam juntos, já se conheciam? Como surgiu a ideia de fazer esses dois filmes? Bom, né, eu e o Erdina, pelo menos, a gente é formado em produção e mídia audiovisual pela Unisc, lá de Santa Cruz, a universidade. A gente já se conhecia há bastante tempo, já trabalhava há bastante tempo junto, e o Borghetti também já tem uma produtora há praticamente 2 anos, né? E eu trabalho na área já faz uns 10 anos, o Erdina até faz mais tempo. Mas esses projetos, eles são projetos que foram contemplados pelos recursos da Lei Paulo Gustavo, né? Que é uma lei de incentivo à cultura, através do edital 274 Audiovisual Lajeado, que foi feito pela Prefeitura de Lajeado, através da Secretaria de Cultura, né? E são 2 projetos que passaram em categorias diferentes, mas ambas as categorias são de curta-metragem, né? A gente começou a conversar sobre possíveis produções, assim, que é muito difícil, né? De tu ter esse tipo de produções em cidades menores, né? Normalmente produções de curta-metragem, longa-metragem, ou webséries, ou séries, né? Normalmente tu tem capitais, ou às vezes até além de Porto Alegre, tu tem que ir mais para São Paulo, Rio de Janeiro. Então, tu ter essa possibilidade que vem do governo federal, mas também passa pela prefeitura e pela Secretaria de Cultura, isso ajuda bastante o pessoal aqui, exatamente para fazer coisas diferentes e poder produzir coisas diferentes e também falar sobre outros assuntos, né? Bom, do momento da inscrição até a construção dos roteiros, como que foi esse processo? Vocês já chegaram com a ideia? Como que funcionou esse credenciamento, então, para poder acessar esses recursos? Eu acredito que por ter sido algo novo aqui na região também, porque eu acho que a Paulo Gustavo não é algo que tenha há muito tempo aqui, né? Não. A Paulo Gustavo, ela teve só uma vez, né? Teve e uma a vez princípio só. vai ser só essa uma vez, que foi uma lei diferente, né? Foi uma lei mais aberta, diferente de outras leis de incentivo à cultura, que são um pouquinho mais fechadas. Foi mais focado ao audiovisual dessa vez, né? Então, a partir daí que nós acabamos juntando um grupo de produtores aqui da região, por ser também muito novo, né? Nós nos juntamos ali, sei lá em quantos, nós estávamos uns 8, enfim, uma galera ali. E aí nós decidimos vamos escrever vários projetos, né? Já que tem esse incentivo, que é algo relativamente novo aqui para nós. Então nós nos juntamos em 8 ou 9 produtores e cada um trouxe algumas ideias, fizemos algumas reuniões e a partir daí decidimos quais projetos nós iríamos fazer a inscrição, né? E aí foi escrito, não sei quantos projetos no total. Teve vários produtores, assim. Mas nossos, assim, da nossa galera. 6, pelo menos. Acredito que 6, e aí foi 8. contemplado 2, né? Certo. E os 2 contemplados foram A Ocasião Faz o Ladrão e Entre Águas. Isso. Sobre o Entre Águas, né, eu já queria produzir um documentário há bastante tempo, né, desde a época da faculdade eu não produzia um documentário. E eu acho que falar sobre as últimas enchentes que a gente teve aqui seria muito importante, né? A gente teve 3 grandes enchentes de grande impacto em um período de 9 meses, né? E tu poder falar sobre elas, explicar os motivos, as causas delas e falar exatamente, principalmente com quem foi afetado por elas, direto ou indiretamente, seria muito importante. Dar voz a essas pessoas e conscientizar as pessoas, né? E até para buscar mais ajuda, doações, né? Porque naquele período, principalmente ali na de maio, né, que foi a maior da história, aquele período inicial a gente teve ajuda de todo o país, até de fora do país, mas a memória das pessoas é um pouco curta, assim, se tu for pensar, né? Depois de muito tempo, agora já está praticamente completando 1 ano, e daí a memória passa e tu acaba não ajudando tanto essas pessoas e querendo ou não, o problema de muitas pessoas não foi temporário, né? Foi permanente, então... Basta a gente circular pelas cidades aqui da região que a gente vê ainda os reflexos, tem muita coisa a ser feito, é algo que vai levar muito tempo para reconstruir, né? E
Falando especificamente, então, sobre o Entre Águas, como que vocês desenvolveram o cronograma de trabalho, de seleção de entrevistas, do roteiro, daquilo que vocês desejariam mostrar a partir deste documentário que acaba se tornando também um documento histórico, né? A gente, como mídia aqui, a gente faz esse papel também justamente de registrar os fatos que aconteceram para daqui a 50, 100 anos as pessoas saberem como foi essa enchente de 2024. Não, exatamente. A gente até, no documentário, é tratado tanto a enchente de 23, de setembro de 23, quanto a enchente de 24, né? A gente até faz um paralelo com a enchente de 41, aquela histórica que era a maior de toda a história aqui da região. Mas a procura por pessoas, né, a gente acaba através de conhecidos, buscando essas pessoas que foram atingidas, né. A gente fez uma pesquisa maior e desenvolveu um roteiro que a gente pudesse falar também sobre as causas para essa enchente, os reflexos dela, né, as consequências dela, tanto para a população quanto para o meio ambiente. Então a gente tem depoimentos de pessoas que sofreram diretamente com ela, a gente tem depoimentos de uma bióloga, de um engenheiro ambiental, a gente tem um depoimento de uma historiadora, um depoimento de uma senhora que vivenciou a enchente de 41. Então a gente acaba pegando depoimentos de várias frentes, né, vários pontos de vista, né. Eu acho que é isso que é o interessante em um documentário, é tu ter vários tipos de pontos de vista, exatamente para explicar tudo certinho, né, e não focar apenas em uma frente, né. Então a gente desenvolveu esses roteiros e acabou buscando essas pessoas, né. A gente fez toda a pré-produção agora no comecinho do ano e a gente fez as captações agora nesse mês, né, inclusive captações, né, mostrando o pós da enchente, né, quase depois de um ano, e a gente ainda vê muita coisa destruída, e é muito triste, é muito pesado ver isso, sabe? E a gente também quer agradecer vocês, né, que vocês disponibilizaram também imagens para ali no momento que foi no começo da enchente, que eram imagens que a gente não tinha, que era de maio do ano passado. A gente quer agradecer vocês, a gente vai colocar todos os créditos. Agora a produção está em processo de pós-produção, né, que é edição, montagem, mas a gente tá prevendo que o lançamento dele vai ser ali na semana do dia 21 de abril. Então, naquela semana, dia 21, 22 de abril, provavelmente a gente vai ter um lançamento, a gente vai fazer um evento. Né, vai ser um evento quase um ano após a enchente, mas também para chamar a população, chamar as pessoas para ver essa produção, inclusive as pessoas que participaram dela. Bom, o que tem sido mais desafiador nesse momento para vocês, nessa organização dessa coleta de depoimentos das pessoas e na organização das informações? Além do calor, pegamos alguns dias bem quentes para gravar. Por sorte a gente não pegou aqueles dias que deu a temperatura, a sensação de 50 graus. Né? É que filmmaker só usa preto, né? É uma regra, né? Também não se ajuda. Aí vocês vão gravar de preto no sol, aí compensa. Não compensa. Não, mas o mais difícil é ver que mesmo depois de um ano, ainda tem gente sofrendo muito, muito ainda, sabe? A gente acha que isso é só nos primeiros meses, né? Muitas vezes é a nossa bolha, né? Dentro da nossa bolha ali a gente não vê ninguém sofrendo e a gente acha que tá tudo bem, e daí a gente sai um pouquinho da nossa bolha e a gente vê que tem muita gente sofrendo ainda bastante. Então é pesado, né? E a gente tem que ser é um assunto delicado. E não, só ia completar o que tu tá dizendo, né? Porque existe realmente todo uma dificuldade técnica, digamos assim, que né, é muito trabalhoso tu ir atrás de tudo que tu precisa, fazer toda a produção, juntar tudo muito. Mas eu acho que o mais difícil mesmo é como o Marcelo falou, é quando tu começa a entrar na história de várias famílias que, cara, inclusive um dos nossos que a gente entrevistou é aquele que teve a caso da esposa, enfim, o Milton Silva, que arrebentou o cabo do helicóptero e tudo mais, e aí tu começa realmente entrar mais a fundo nessas histórias. Esse cara é um exemplo de resiliência, realmente. É uma loucura, cara, porque todo mundo viu a história, mas todo mundo viu o que apareceu ali na mídia e tudo mais, só que existe muito mais a fundo nisso, tanto que a gente até fez uma publicação, né, que nós estamos contando uma história que todo mundo já conhece, mas não conhece tanto. Porque aí tu vai lá no fundo, o que o cara tá sentindo, tudo que ele planejou pra vida dele, toda a mudança que isso teve, isso no geral. Então, que nem o Marcelo falou, cara, passou um ano dessa maior,
mas ainda tem uma galera mesmo que, cara, tá ferrada, tá sofrendo com isso, seja, né, material, quanto do material, quanto na questão pessoal mesmo, emocional e tudo mais. Então eu acho que isso foi um dos mais difíceis, porque às vezes escutando o que a galera fala, tu fica assim, nossa, né, por mais que nós todos fomos atingidos de uma maneira, né, ou direta ou indiretamente, ainda assim, cara, é pesado. Essa parte é pesada, mas é extremamente importante. Né? São níveis de perdas, né? Todo mundo teve de alguma forma, mas alguns tiveram perdas de vidas e isso a gente não tem como recuperar. O recorte que vocês fizeram é Lajeado. É Lajeado, a gente focou em Lajeado exatamente porque o edital foi passado pela prefeitura, então a gente achou melhor focar aqui na cidade, né? Bom, previsão de divulgação ao final do próximo mês, e aí qualquer pessoa poderá ter acesso ao documentário. Sim, ele através do edital é comentado que ele precisa ser veiculado na integridade no YouTube, eu acredito que é no YouTube. E daí a gente vai fazer toda uma divulgação através do Instagram, né? Enfim, em outras redes sociais. A gente vai criar uma página para ele, mas eu imagino que o lançamento vai ser ali na semana do dia 21 a dia 25. E a gente gostaria de fazer um evento de lançamento também. A gente está ainda buscando um local para fazer. E daí chamar as pessoas que participaram dele, das duas produções, na verdade, que a gente tem essa outra produção também. E isso vai ser daí no finalzinho do mês. Então é aberto ao público daí. Aberto ao público, daí todo mundo existe todo um cunho social por trás disso, onde a gente precisa trazer até relatos e, enfim, estar junto com a comunidade, ou dentro de uma escola, ou, enfim, algum local que a gente consiga trazer a comunidade para assistir isso, além de ele ser disponibilizado na internet, né? Até atrás de alguns parceiros, né? Até se tiver alguém que queira, daqui a pouco, o dono do cinema de Lajeado, se quiser ajudar. Nós gostaríamos realmente de fazer uma coisa que seja... Vamos tentar fazer algo que realmente seja tão grande como foi esse grande problema que a gente passou por aqui. Seria ideal para nós, ia ser o ápice, né? Poder passar numa sessão de cinema de Lajeado, nem que seja um horário aleatório ali, mas fazer uma sessão né, aberta ao público, com uma roda de conversa, enfim. Legal. A gente gostaria, a gente já vai fazer, já tem marcado numa escola, a gente vai marcar em mais escolas, né, exatamente para o pessoal, né, para o pessoal saber que a gente está produzindo isso, né, vai saber se a gente não tem crianças, adolescentes que gostariam de trabalhar com isso no futuro também, até para saber essas histórias. E daí também fazer essa exibição aberta ao público, né? Tanto do documentário sobre a enchente quanto o documentário de ficção, o curta de ficção. Bom, pra gente fechar, dá uma palhinha sobre esse curta, A Ocasião Faz o Ladrão, que também é uma produção que vocês estão fazendo e as pessoas vão ter acesso. Até pra falar, a equipe que a gente está trabalhando, ela é uma equipe que atrás das câmeras junta mais ou menos 12 pessoas, né? Eu faço o roteiro, direção, a parte de pós-produção, o Erdina é o diretor de áudio das duas produções, né? De som direto e o editor de áudio também. E eu sou o Severino, que faz tudo. Obrigado, Severino. E ele faz a câmera, making off, enfim... assessoria de imprensa, muito bom. E na frente das câmeras, a gente pegou os depoimentos para o documentário e para a produção da Ocasião Faz o Ladrão tem atores, né? A gente tem uma equipe de mais ou menos 16 atores. A Ocasião Faz o Ladrão, eu gostaria já há bastante tempo de fazer uma ficção, e eu gosto muito do gênero de comédia, juntando um pouco drama, eu gosto de fazer esse tipo de produção. E eu me lembro, e eu tava um pouco sem ideia, assim, eu me lembro de eu ter visto uma reportagem de vocês mesmos aqui da Independente, falando, eu tenho a manchete aqui, suspeito de furto, pega no sono durante ação criminosa no centro de Lajeado, que foi um ladrão que acabou invadindo um CFC aqui da região, de noite, né, e acabou comendo algumas coisas que tinha na geladeira, ele separou as coisas que ele ia roubar, comeu umas coisas que tinha na geladeira, sentou no sofá, acabou pegando sono, e no dia seguinte os funcionários abriram e tava ele lá, ele foi preso em flagrante. Então a gente acabou desenvolvendo essa história, né, essa ficção de um ladrão com narcolepsia, né, que é uma doença do sono, uma doença que em momentos de surpresa, ou em momentos de muita emoção, como sendo surpresa, como feliz ou muita tristeza, tu acaba pegando no sono e ele tá passando por um momento muito difícil da vida, porque, né, imagino que com narcolepsia tu não consiga muito emprego, ou não consiga se manter muito tempo em um emprego. E a mãe dele, a Carmen, ela sofre de Alzheimer, então ele está num momento muito ruim, tanto com a sociedade quanto financeiramente, né? Tanto psicologicamente quanto financeiramente.
e daí ele acaba entrando nessa vida do crime, e acontece essa questão ali que a gente pegou da história real, né? E a gente gravou ele como se fosse um falso documentário, né? Não sei se se você já viu The Office ou Modern Family, nesse estilo falso documentário, que é como se fosse um documentário de verdade, mas na verdade é com atores. E a gente utilizou realmente essa questão da comédia e do drama, né? Tanto pra gente ter uma questão social ali também, pra falar um pouquinho de diferença de classes, mas para ter um pouco de humor, para ficar um pouquinho mais leve, sabe? Eu acho que o mockumentary, que é o falso documentário, ele ajuda bastante nesse tipo de produção. Só pra gente fechar aqui, o que caracteriza um curta-metragem? Curta-metragem, ele é eu vou deixar o Erdina falar um pouquinho também, porque o Erdina não falou nada até agora. Curta-metragem é um audiovisual de até 20 minutos, né? Quando ultrapassa isso, já média-metragem. Independente do estilo, assim, se for um documentário, se for ficção, fechando esse tempo é considerado uma produção de curta-metragem. Né? Legal. A nossa ouvinte, a Cláudia Zart, ela é professora e ela está pedindo contato de vocês porque ela quer passar o filme com os alunos dela. Ela é professora de uma escola estadual em Lajeado, está fazendo um projeto com os alunos sobre a enchente de maio e ela entende que poderia acrescentar esse documentário, então, com os alunos. Claro. Entra em contato com o Marcelo, que tá mais... Eu posso passar meu número aqui? Não sei. Eu mando pra ela aqui. Tu manda direto pra ela. Daqui a pouco começa a receber um monte de número. Não, mas perfeito. A gente agradece o espaço aí que vocês deram, tá? Agradece também pelas imagens cedidas pro documentário, mas principalmente pelo espaço. E quando a gente tiver uma data de lançamento, se a gente puder voltar exatamente para... Claro, sem dúvidas. Né? Vamos divulgar sim. Tá, não, perfeito. Contem conosco. Obrigadão. Perfeito, obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação aí. A gente conversou, então, com os responsáveis por estes 2 curta-metragens, um sobre enchente, o outro sobre uma história de ficção. Marcelo Bolsi Júnior, Maicon Erdina e Rafael Borghetti.